Olá, muito bom dia, graças a Deus por sua vida, que bom encontrar você mais uma vez aqui e eu faço hoje para você aquele convite de sempre. Vamos iniciar o nosso dia olhando para a palavra de Deus, pensando no que o Senhor Deus quer para nós, quais são as instruções dele e como podemos viver uma vida boa que vale a pena. Eu falei para você que nesta semana nós estamos olhando para as coisas das quais devemos cair fora. A palavra da semana é tô fora. Ontem vimos que discussões não valem a pena. Vai fazer uma discussão? Tô fora. Que vai causar sofrimento, tristeza. Então, nessa mesma linha, eu convido você hoje a pensar sobre as coisas que escolhemos falar. Já pensou que eu e você não somos obrigados a dizermos nada e falamos porque escolhemos falar? Então, às vezes, nós falamos coisas ruins e, infelizmente, falamos porque escolhemos dizer coisas ruins. Quantas vezes pessoas falam e depois dizem assim: eu não queria dizer isso, não é isso que eu queria ter dito, eu queria falar outra coisa, eu não pensei antes de falar. E quantos problemas são causados porque às vezes falamos sem pensar. Então, falar sem pensar, tô fora. Falar coisas ruins, tô fora. Caia fora disso. É isso que o texto de hoje nos mostra. Vamos ler? Provérbio 18, número 7, hoje o versículo. Quando o tolo fala, ele causa desgraça, a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Suas próprias palavras se tornam armadilha quando você fala sem pensar. Várias vezes eu olhei para a Bíblia com você aqui e nós encontramos a palavra sábio e o contrário de sábio, essa tradução aqui traz para nós como tolo. É uma palavra que a gente não usa muito hoje em dia, mas usamos hoje em dia a palavra idiota, quando fazemos coisas idiotas, quando não pensamos, fazemos coisas idiotas. E a Bíblia está dizendo que quando você fala sem pensar, você está fazendo uma coisa idiota. Você está se amarrando nas suas próprias palavras. Quantas vezes você diz uma coisa sem pensar e depois você está preso àquilo que falou? Você disse que vai no lugar que não queria ir e aí depois você tem que cumprir. Você disse que ia fazer uma coisa que não deveria fazer ou que não conseguiria fazer, depois você está preso àquilo que falou. E ou você faz ou você será tido por mentiroso. Mas por que você tinha que falar? Por que tinha que se comprometer? Por quê? Quantas vezes falamos só porque os outros fazem, ou porque achamos legal, ou porque todo mundo estava fazendo, ou porque não sabíamos o que falar, ou porque não pensamos direito? As palavras de quem não pensa se tornam uma armadilha e ele vai sofrer as consequências. Então, vai falar, pense. Pense antes de falar. Pense e pense bem. Porque se você falar sem pensar, você vai falar coisas que você não queria falar e vai gerar problema para você e para os outros. Vai gerar tristeza, vai gerar compromissos ruins, situações desagradáveis, tudo porque você não pensou antes de falar. Falar sem pensar, caia fora. Diga, tô fora. Não entre nessa enrascada. Pare, pense. Se alguém te exigir uma resposta rápida, você tem o direito de falar, eu vou pensar um pouco e depois eu falo, para não correr o risco de se amarrar, de entrar numa armadilha porque assumiu o compromisso sem pensar, porque falou sem pensar. Eu peço a Deus que Ele me dê sabedoria para que eu não fale sem pensar. Que Ele te dê sabedoria para que você não fale sem pensar. Então, eu convido você para orar junto comigo, para pedirmos isso a Deus juntos, que Ele nos dê a sabedoria de pensarmos bem e só depois falarmos. Vamos orar?
Querido Deus, nós vimos hoje aqui na Tua Palavra que quando uma pessoa fala sem pensar, ele fala tolamente e causa desgraça, acaba caindo na armadilha que é gerada pelas próprias palavras. Nós não queremos, Pai, gerar essa tristeza, esse sofrimento que causamos quando falamos o que não pensamos direito, falamos sem pensar, falamos sem raciocinar, sem analisar, falamos apressadamente. E nós pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria de pararmos, analisarmos, vermos a situação e depois falarmos. Eu peço ao Senhor que nós não sejamos conhecidos como pessoas mentirosas, como pessoas que falam e não cumprem. Que o Senhor nos dê a sabedoria de analisarmos, pensarmos e só então falarmos. E que o Senhor nos dê a sabedoria do Senhor para que quando nós falemos sabiamente e não falemos como pessoas que não pensam. Ajude-nos a sermos mais parecidos contigo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Falar sem pensar? Caia fora dessa, Fica quieto que é melhor, tá bom? Deus abençoe você, caia fora das armadilhas e a gente se vê amanhã aqui, se Deus quiser.